Olá pessoal, Janaína Queradia, Doctor in Loco, episódio número 22, parte número 2. Se você não acompanhou ainda a parte número 1, já está à tua disposição, vai lá, compartilha, curta, faça ali os teus comentários também, porque é o momento de você conhecer um pouquinho melhor a nossa convidada de hoje, Lisandra Falcão. Mas nesse momento, nós já vamos adentrar um pouquinho melhor na nossa temática. Incontinência urinária, Lisandra, o que significa, afinal de contas? Incontinência urinária é qualquer perda de urina. A gente tem, assim, algumas pessoas, elas têm uma visão de que incontinência urinária é só quando eu tô perdendo muita urina, quando molha a roupa, quando eu preciso fazer alguma contenção ali. E, na verdade, não é. A gente já considera incontinência urinária qualquer perda. Eu tenho uma Involuntária. Involuntária. Eu tenho uma perda de uma gotinha. Quando eu dou risada, quando eu tusso, quando eu espirro, ou quando eu faço muita força. Isso é incontinência urinária, mesmo que seja uma gotinha. E as pessoas não dão olhar para isso. Porque, inclusive, a gente tem até frases de ai, me mijei de tanto rir. Não é verdade? Isso já virou uma coisa comum. É verdade. E quando eu falo, gente, não, se mijar de tanto rir é incontinência urinária, então você está com um problema, não é normal. E as pessoas acham que é loucura da gente, sabe? E falam, não, gente, vocês exageram. Não, não é exagero. Porque não é para você perder nenhuma urina. O seu sistema urinário, ele precisa ter uma contenção. Porque precisa ser, é igual uma torneira que pinga de vez em quando. Eu já tô olhando para ela e tô falando, opa, tem alguma coisa que tá frouxa, tem algum sistema ali que já não tá fechando, fazendo essa obstrução de forma adequada no momento que eu quero. Mesmo que seja, cai algumas gotinhas ao longo do dia. Opa, tem alguma coisa errada naquele sistema. E no nosso sistema urinário é a mesma coisa. Se algum momento aquilo está saindo, mesmo que seja esporádico, eu já considero uma incontinência urinária. É uma incontinência urinária leve? É leve. Mas se eu não trato aquilo que já está me apresentando um grau de problema, isso vai agravar. E o que seria uma frequência para se caracterizar mesmo como uma incontinência urinária? Qualquer perda, independente de frequência. Foi uma única vez, já é? Uma única vez. Opa, tem alguma coisa errada aí, a gente já precisa avaliar. Por exemplo, tem pessoas que já me procuraram, e isso geralmente os amigos, assim, chegam e dizem, Sandra, eu tenho que falar com você. O quê? É que teve o aniversário da minha filha, e aí eu aluguei uma cama elástica. E aí eu fui pular na cama elástica. E aí eu fiquei desesperada, porque eu vi que vazou um pouquinho de xixi na cama elástica. Mas em nenhum momento do dia, em nenhuma outra situação, teve perda urinária. Entendi. Então, foi naquele momento em que ela fez um esforço grande, porque quando você está na cama elástica, você tem uma ação e reação ali da cama elástica. Então, você teve uma ação de compressão, você jogou aqueles órgãos para baixo e a cama elástica reagiu para cima. Aquilo ali fez você perder urina. E a gente tem estudos hoje que os maiores esportes que geram, onde a gente consegue identificar mais perda de urina, justamente é hoje um esporte de trampolim. Que hoje já tem isso como esporte, né? É um esporte de trampolim porque você faz saltos com os dois pés no apoio. Então, outro lugar onde hoje a gente tem visto muitos relatos de incontinência urinária e é algo que está super famoso hoje em dia, são nas corridas. É mesmo? O impacto das corridas por um tempo muito prolongado, eu vou fazendo esse impacto do órgão. Interessante. Então, a gente tem... Eu já tive pacientes que vieram especificamente para isso. Eu não tenho perda em momento nenhum. Só na corrida, quando eu passo de tantos quilômetros. Aí eu começo a ter perda urinária. Então, eu tenho tipos diferentes de incontinência ou não? Tem tipos diferentes. Mas esse especificamente a gente chama de incontinência urinária de esforço. Aonde eu tenho um esforço ou um esforço do próprio órgão, eu tenho uma pressão, um aumento de pressão maior ali dentro do meu abdômen,
ou quando eu provoco essa pressão maior quando eu espirro, quando eu tusso, quando eu dou risada, ou quando eu vou pegar uma sacola, vou pegar o filho no colo. Teve uma paciente que falava, quando eu vou pegar a minha filha no colo que está dormindo no carro, eu tenho perda urinária. Porque toda vez que eu faço essa força, eu comprimo o abdômen e isso empurra para baixo, faz uma pressão para baixo. Então eu tenho uma perda. Mas essa é a mais comum, essa é a perda urinária mais comum, que é a incontinência urinária de esforço. Mas a gente tem também a incontinência urinária de urgência, aonde as pessoas vão relatar uma vontade urgente de ir ao banheiro. E aí, nesse momento, ela tem a perda. Então, eu posso ter só uma situação de urgência, Sim. que a gente vai chamar de bexiga hiperativa, aonde eu tenho essa contração da bexiga e muita vontade de fazer xixi, eu tenho que sair para fazer xixi, porque a sensação que eu tenho é que vai sair, mas algumas pessoas não chegam a ter a perda. E algumas pessoas não, elas têm essa sensação e acabam tendo a perda. E também a gente tem as duas coisas. Pacientes que têm urgência e esforço junto, que a gente vai chamar de incontinência urinária mista. E muitas vezes essa incontinência urinária mista, ela acontece pelo comportamento da pessoa. Essa pessoa, ela tem perda urinária no esforço, mas aí ela começa a fazer assim. Eu vou sair, então eu vou fazer xixi. Eu vou ficar muito tempo aqui, então eu vou fazer xixi. Eu vou para tal lugar, então eu vou fazer xixi. E ela vai adotando um comportamento de nunca permitir que essa bexiga encha. Então, a capacidade dessa bexiga, que é ali por volta de uns 300 ml, ela nunca chega lá. Ela vai encher só 50, 60 ml. E eu vou começando a alterar esse funcionamento ali do lugar. Então, cada vez que a minha bexiga enche um pouquinho mais, eu já disparo, porque eu distendo a parede dessa bexiga, então eu já disparo dizendo, tá muito cheio. Sim. Então ela acaba tendo uma incontinência que a princípio era uma incontinência só de esforço e passa a ser de urgência também, porque ela vai disparando essa sensação à medida que a bexiga ela precisa alargar mais um pouquinho para caber um pouquinho mais de xixi. E ela deveria conseguir comportar adequadamente ali até mais ou menos 300 ml. Então ela, pelo comportamento que ela vai adotando, isso vai acontecendo. E muitas vezes, eu sempre explico para os pacientes que têm filho, eu falo, cuidado para você não provocar isso no seu filho. Porque muitas vezes a gente ensina isso. Nossa, eu tô super me adequando ali, já tô pensando, e agora? Como é que faz, né? Vai no lugar, não, vai ao banheiro antes da gente sair. O que seria mais razoável para a gente evitar, inclusive, a incontinência urinária? Tem várias coisas, várias dicas que a gente vai dando assim para evitar. Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas que ficam sobrecarregadas de trabalho e se envolvem naquilo ou se envolvem no trabalho e acabam tendo um enchimento excessivo da sua bexiga. Nem 8, nem 80. Nem 8, nem 80. Então, sempre a gente vai fazer uma média. Às vezes, tem várias vezes que eu vou pedir para meus pacientes um diário miccional. Vou pedir para elas anotarem. Elas vão medir mesmo. Vou pegar um copinho de medida, medir. Gente, durante alguns dias. E é surpreendente, porque muitas vezes, quando elas olham, elas mesmas falam, meu Deus, eu nem tinha prestado atenção que eu fazia isso. Eu nem prestava atenção que eu ia tantas vezes ou tão pouco no banheiro. E as pessoas que vão tão pouco, geralmente são pessoas extremamente atarefadas, que se envolvem naquilo e vão ficando muito tempo. E aí você percebe que, eu fiquei atendendo 6 horas e não fui ao banheiro. Então a gente tem uma média adequada, de 2 a 4 horas. Menos que 2 horas, opa, tem alguma coisa errada. Mais que 4 horas, opa, também tem. E às vezes não é um problema físico, é uma questão comportamental. Exato. Você está ficando aí, não levanta e não vai no banheiro. Você só precisa ir no banheiro. E aí quando eu vou, uma vez o meu filho perguntou pra mim, mãe, por que quando a gente está chegando no banheiro, meu Deus, a gente tá com vontade de fazer xixi? Aí parece que vai sair, meu Deus, meu Deus. Porque você vai dando essa informação. Estou indo para o banheiro, ok, cérebro pode mandar a bexiga apertar.
E ele manda a bexiga Nossa, apertar. que interessante, né? Só que ele tá mandando uma bexiga apertar que tá super lotada, porque você ficou ali 6 horas sem ir no banheiro. E aí vai dando esse desespero de que realmente eu não vou dar conta. Para uma pessoa que nem tem urgência. Então a gente tem que ter esse parâmetro. Menos que 2 não tá bom, mais que 4 também não tá bom. E às vezes a gente pode ter essa relação com a criança. Peraí, mas eu vou sair daqui, eu vou até tal lugar. Lá tem banheiro? Ele vai poder ir no banheiro? Tá bom, posso ir lá. Não preciso esperar. Não, ela foi no banheiro tem pouco tempo. Eu posso observar isso. Agora, tem um cuidado. Aí a gente muda ainda. Não, mas eu não tô com vontade de ir no banheiro. Dá só uma forçadinha. Isso! A forçadinha não é bom, Olha aí. tá? Mas uma coisa, um cuidado que eu falo que é bem complexo, assim, é na escola. Porque veja o que acontece. A criança chegou na escola, uma criança que estuda de manhã, chegou na escola às 7h30 da manhã. Então, se ela fez xixi na hora que ela acordou. Às vezes, quando ela tá na escola às 7h30 da manhã, ela vai ter acordado ali umas 6h30, aí vai levantar, vai fazer xixi. Ok. Quando dá lá 9h30, que é geralmente o horário do recreio, já tem 3 horas. Uhum. Então, a bexiguinha dela já tá cheia. Uhum. Só que ela vai pro recreio. Ela vai querer fazer xixi ou ela vai querer brincar? Brincar, óbvio. E aí ela vai brincar. E ninguém vai falar pra ela assim, não, todo mundo primeiro vai fazer xixi. Não, todo mundo vai brincar, ou vai comer, ou o que quer que seja. Aí ela volta pra sala. Aí ela chega na sala e ela pede pra professora, posso ir no banheiro? A professora vai falar, não. Acabou de voltar no Acabou de intervalo. voltar do intervalo. E aí muitas vezes aquela criança vai aprendendo a segurar desde pequena. Porque ela não pode ir, ela vai ter que ficar ali. Mas ela vai ter mais 2, 3 horas de aula. E aí os pais, quando vão pegar, Rápido? mãe, eu tô com vontade de fazer xixi, eu tô com vontade de fazer xixi, mas por que não foi na escola? Mas acontece toda essa dinâmica. Sim. Então, eu sei que é uma coisa, por isso que eu falei que é uma coisa complexa. É, claro. Mas é algo que é muito importante a gente ter, no mínimo, uma conversa com os filhos de tipo, olha, segurar o xixi por muito tempo não é bom. Quando você for sair para o recreio, antes, presta atenção, tenta ir no banheiro. Porque você pode carregar um problema para muito tempo na vida. Uma paciente minha, quando eu estava conversando sobre isso com ela, ela olhou para mim e ela falou, você está me falando isso? E eu estou lembrando que eu estudei anos no mesmo colégio. E eu só fui no banheiro quando teve uma apresentação de teatro que a gente foi lá para se trocar. E é assustador. Nossa, mas ficava o período inteiro sem. Porque tinha muito isso. Não, porque na hora do recreio eu queria estar com as minhas amigas, eu queria brincar, então eu não ia. Então eu ficava todo o período até chegar em casa para ir no banheiro. Aí sempre vai no banheiro com a bexiga explodindo. Sim. E aí, às vezes, vai acontecer uma perda, que a gente vai chamar de incontinência por transbordamento. Aquela bexiga já não cabe mais. Então, qualquer mínimo esforço que ela faça, ela vai transbordar. Então, é alguma coisa inadequada? É. E às vezes é só essa adequação do comportamento. Não, você não precisa sobrecarregar o seu assoalho pélvico, você não precisa sobrecarregar o sistema. Mas você tem que estar atento, de 2 a 4. Menos que isso ruim, mais que isso também ruim. Olha que interessante, ali eu já começo, né, a ficar mais tranquila. Hora de dormir. Dormir. O que a gente considera adequado? No máximo, uma vez, levantar no máximo uma vez para fazer xixi. Exceto se sou um paciente que tem alguma alteração. Diabetes, faço uso de medicamentos que aumentam a micção, né? Uhum. Então eu tenho hipertensão, faço uso de medicamentos diuréticos. Aí a gente considera adequado você levantar mais uma vez. Você levantar até 2 vezes para urinar. Ok. Mas eu tenho pacientes que levantam 5, 6 vezes. Nossa. Para ir ao banheiro à noite. O sono, então, fica prejudicado. Super prejudicado. E aí, eu tenho um prejuízo no sono e tenho um prejuízo em todo o dia. Porque o sono é um momento extremamente importante e reparador.
Então, durante o dia eu sempre estou cansado, durante o dia eu tenho muito, se eu é um paciente que tem dor, ele tem muito mais dor, é muito mais difícil dele recuperar, ele tem uma atenção muito ruim naquele dia, porque sempre o sono dele é muito atrapalhado, por conta das vontades de urinar. Mas uma coisa que a gente precisa diferenciar é o seguinte, você levanta para fazer xixi, ou você tem uma alteração no sono, você acorda e aí você percebe que tem xixi e levanta para fazer xixi. Mas não é especificamente a urina que te faz acordar. Não foi a causa, Não né? foi a causa. Que às vezes algumas pessoas... Às vezes quando a gente faz essa pergunta assim para o paciente, solta, quantas vezes à noite você levanta para fazer xixi? Aí ele fala muitos. Aí eu sempre vou aprofundar essa pergunta. Mas é realmente para o xixi ou você tem esse sono muito picadinho e aí você percebe que tem xixi ali e você vai. E aí quando ele faz esse diário... Eu vou fazer meu diário também, vou te mandar depois. Vou fazer. Quando a gente faz esse diário, eu entrego ali o papel do diário para ele vai anotar tudo. Tudo que ele bebeu, tudo que eu falo, todos os líquidos que entraram e saíram, você vai contar aqui para mim. Você vai dizer aqui para mim. E aí, às vezes, ele vai perceber que, olha, durante o dia, eu não fiz tão pouquinho xixi assim. Eu não fiz ali 50, 60 ml de xixi. A minha bexiga encheu. Mas à noite eu levantei várias vezes para fazer xixi. Isso já me mostra, opa, então você está percebendo que você não está levantando para fazer xixi? Porque você não tem essa urgência. Você está levantando porque você acorda e aí você percebe. Com certeza. Aí você vai no banheiro, mas você percebe que a tua bexiga aguentaria segurar muito mais, que não é uma urgência? E aí muitas vezes você vai direcionar para um outro profissional, então, ó, você precisa tratar o teu sono. Não é aqui, o problema não está especificamente aqui, o problema está no teu sono. E alguns pacientes entendem tanto isso que falam assim, nossa, eu acordei, aí eu falei, não, eu não preciso fazer xixi, tá tudo bem, eu posso voltar a dormir. E só de entender isso, já começou a reduzir. Não, ok, eu vou ficar aqui, eu vou relaxar. Porque tem isso, né? Quando você às vezes desperta, mas despertou, mas não é aquela, sabe, despertei, tô super, acho que o sono não vai voltar. Não, só superficializou ali um pouquinho o sono, mas eu fiquei aqui quietinha e já voltei a dormir. É uma coisa. Mas quando você tá nesse estado, mas aí você levantou, às vezes botou o pé no chão frio, foi até o banheiro, acendeu a luz, pronto. Você já interrompeu o teu sono. Então, só de não fazer isso, a qualidade já melhora. Agora, quem não acorda para ir ao banheiro? Ótimo. Então, não tem problema. Ufa, pensei, não, ela vai já discutir comigo de novo. Ótimo. Esse é o ideal, que você tenha uma noite de sono completa. Né? Mas a gente não considera problema se for uma vez só. Mas se for uma noite completa de sono, perfeito. Não. É o ideal. Na verdade, é que eu não curto muito dormir, mas entendo que é necessário. Então a gente dorme. Né? Meu sono em média é de 6 horas. No máximo de 8 e no mínimo de 4. Mas nós três lá em casa, nós vamos antes ao banheiro e ninguém acorda. Ótimo. Mas também acordou, vai pro banheiro. Já vai pro banheiro. Sim, certeza. Porque você ficou ali a noite inteira. À noite a gente tem um trabalho menor do rim, ele funciona mais lentinho, então ele não vai encher a cada 4 horas, ele vai demorar um pouquinho mais. Claro, se você tomou o líquido demais, se você fez alguma ingesta de líquido diferente, cuidados que a gente sempre orienta para pessoas que têm uma bexiga hiperativa. Evitar cafeína, evitar cítricos, são coisas, álcool, são coisas que são mais irritantes para essa bexiga. Então, tem gente, os gaúchos que você tanto ama, tomam muita cafeína, né? Porque é chimarrão o dia inteiro. Eu tomo chá o dia inteiro, bem estilo série turca. Então. Fica ali tomando chá o dia inteirinho. Mas se é um chá que não tem cafeína, tá ótimo. Agora, um chá que tem cafeína, para uma pessoa que tem essa bexiga nervosinha, a gente tem que
tentar maneirar. Claro que eu não vou falar para o meu paciente assim, nunca mais. Gente, às vezes é uma questão social. É a socialização dessa pessoa. Então, assim, vamos tentar maneirar. Será que é possível reduzir um pouco? Será que é possível reduzir à noite para não atrapalhar o seu sono? E muitas vezes a gente consegue ir fazendo essas adequações. Não adianta a gente dar orientações. Eu sempre sigo essa linha. Não adianta eu dar orientações, a não ser que seja um risco de vida, mas aí não é comigo, é lá com o médico. A não ser que seja um risco de vida, eu não vou falar para o paciente 8 ou 80. Sim. Nunca mais! O quanto que eu vou gerar de prejuízo social para essa pessoa, muitas vezes. Né? Às vezes é um momento que ela tem ali, o casal tem para sentar, para conversar junto, é tomando um chimarrão. Então você vai falar, vamos abolir isso? Não. O que a gente pode adequar? E o melhor é você fazer o combinado com o paciente. Ó, é isso que acontece. Dá pra gente fazer combinados de coisas diferentes aqui? E muitas vezes quando a gente faz isso, não é o profissional de saúde que quer ir lá e taxar em cima de você o que você vai fazer. Quando a gente vai construindo isso, é muito mais fácil até do paciente ser receptivo a isso, a fazer adequações a isso e conseguir melhorar muito mais a saúde dele mesmo, porque ele vai percebendo. Não me tire o chá. Não me tire o chá. Chá, café, vinho, tá ótimo, chimarrão que você colocou ali também. Mas isso tudo acaba causando um impacto muito grande, como você também estava relatando ali, na autoestima, na vida social, na sexualidade. Sim, muito. A gente, hoje, nos estudos, eles mostram, assim, quantos de mulheres deixam de sair, deixam de fazer atividades que faziam anteriormente por conta da incontinência. E vão gerando, principalmente nas idades mais avançadas, isso vai gerando um isolamento, vai piorando esse quadro de ansiedade, de depressão, porque eu tenho medo de sair e ter perda urinária. Eu tenho medo de sair e perceberem que eu tô com cheiro ruim, que eu tô com cheiro de xixi. Então eu não quero ir. Eu atendi uma paciente que ela falava para mim, ela já tinha 77 anos, ela já tinha uma perda urinária há muito tempo, mas ela tinha muita dificuldade de falar sobre e de ir para um tratamento. Até um tabu, né, que se cria. Muito tabu. E quando ela veio para mim, ela falou para mim assim que ela tinha deixado de fazer muitas atividades que ela fazia, muitos trabalhos que ela fazia, para muitos trabalhos voluntários. Ela trabalha muito com isso, com trabalhos voluntários. Ela falou, eu trabalhava muito com pais, eu trabalhava muito com grupos de pais, e eu parei de fazer tudo isso porque eu não tenho segurança de estar num lugar que eu precise ficar mais de 1 hora, porque eu vou ter perda urinária. Ela, os familiares, os irmãos, ela falou, os meus irmãos ainda são vivos, apesar dela ser a mais nova, mas eles moram todos fora daqui. Eu não vou visitá-los, porque eu tenho que estar no ônibus durante tanto tempo. Então ela teve um afastamento das atividades, que eram as atividades que eram a vida dela. Nossa. Teve um afastamento familiar por conta disso, por conta da incontinência urinária, do medo de ter perda. Ela fala, eu sempre tenho perdas à noite, dormindo eu tenho perda. Eu tenho medo de ir para casa do meu irmão e dormir na cama e molhar a cama dos hóspedes. Então, ela foi se isolando e ela estava assim, ela chegou para o atendimento numa situação emocional, assim, bem delicada, porque é algo que ninguém vê. E tem que ser um trabalho multidisciplinar. Muitas vezes precisa ser um trabalho multidisciplinar, principalmente quando eu estou afetando aí a minha sexualidade. Sim. Que é outra coisa. Muitos pacientes, muitas mulheres chegam falando da incontinência urinária. E aí na primeira avaliação, eu já vou perguntar, você tem relação sexual? Sim ou não? Se tem dor? Não. E já é um não, assim, não. Descobriu. Ok. E aí, eu sempre falo que na primeira sessão todo mundo vem assim. Depois, na terceira, eu tenho que sair correndo para fechar a porta, porque elas já vão tirando a roupa, entrando, tirando a roupa, eu já saio correndo. Calma que eu tô fechando a porta. Porque elas já vão, assim, realmente se sentindo à vontade. E aí elas vão, posteriormente, contar.
E você pega casos assim, do tipo, você é casada há quanto tempo? 20 anos, 22 anos. E há quanto tempo você sente dor? Há 22 anos. Capaz. Aí você fala, meu Deus, não me permito nem em ter prazer numa coisa que deveria ser Sim. totalmente prazerosa. Não tenho porque eu só tenho dor. Eu só tenho essa relação para bater ponto, para manter o casamento, para manter a relação. Né? Então, principalmente em situações assim, várias vezes você vai falar, vamos lá para o psicólogo e vamos tratar isso. Porque muitas vezes, dentro dessas relações, são relações em que não existe conversa, não existe diálogo. Eu preciso estar ali para cumprir um papel. Então, essa mulher é uma mulher que não tem, totalmente desempoderada de si. Eu precisa ter um resgate disso. E aí a gente vai lá mandar. Porque a autoestima foi lá pro pé. Sim, sim. Agora, uma dúvida, também até que anotei aqui. Idade. É mais prevalente quando a minha idade aumenta. Mas eu tenho quadro de incontinência até em crianças, principalmente crianças com problemas neurológicos. É mesmo. Então, aqui em Curitiba, a gente tem clínicas especializadas em atendimentos infantis, principalmente para essas crianças que têm problemas neurológicos. Então, tem perdas. Então, tem profissionais, eu não atendo criança, mas tem profissionais especializados só na fisioterapia pélvica infantil. E tem questão genética também envolvida? Ou não? Não, a gente não tem, necessariamente. não necessariamente. Mas às vezes existe um comportamento familiar. Uhum. Que às vezes não é a genética, mas o que a gente chama de epigenética, o meio. Então eu tenho um comportamento familiar, por exemplo, a mamãe ensinou para aquela filhinha que ela não vai fazer xixi sentada no vaso. Ela vai fazer xixi agachada, semi-agachada. O que acontece com isso? Quando eu não estou sentada, relaxada, o músculo que está ali não relaxa completamente para aquele xixi sair. Uhum. E aí, eu sempre estou tensionada, aquele xixi não sai completamente. Ele vai ficar um restinho ali no meu canal uretral. Tanto aumenta o meu risco de fazer infecção urinária, quanto daqui a pouco eu tô com vontade de fazer xixi de novo. Porque ele não esvaziou completamente. Não foi todo. Não foi todo. E às vezes isso é uma coisa do comportamento daquela família. Todo mundo é ensinado que no vaso sanitário existe um monstro que vai te comer. Você não pode sentar. Tanto que é uma das coisas que eu já fiz várias postagens falando sobre isso. Até recentemente eu postei lá na PUC, a gente no banheiro tem álcool gel e tem vários lugares. Na Smart Fit tem álcool gel. E eu postei, eu falei, adoro lugares que tem isso. Aonde você pode limpar o vaso sanitário e sentar e relaxar. Porque tem vezes, várias pacientes minhas, eu vou orientar isso. Olha, primeira coisa que você precisa mudar, você precisa relaxar. Você precisa sentar e não fazer xixi correndo, porque você tem que sair correndo para voltar para o trabalho ou para continuar fazendo a tarefa que você estava. Você precisa ficar 10 segundos. E eu falo para ela, senta, faz xixi e conta até 10. E ela, mas eu vou correndo. É só 10 segundos. Não vai atrapalhar as suas atividades. São só 10 segundos. E, incrivelmente, algumas falam, você sabe que toda vez que eu fico ali e conto até 10, sai mais um pouquinho? Olha lá. Eu falo, então, porque antes não estava saindo um pouquinho. E aí vão ser muitas vezes as pacientes que vão falar para mim, eu sempre levanto e tenho uma sensação de que não esvaziou tudo, ou vai ser paciente que vai falar, eu tenho infecção de repetição. E às vezes é só adequar alguma coisa. Que legal. Ainda, nessa parte, fatores de risco. Obesidade. Por quê? Porque eu aumento essa pressão no abdômen. Então eu tenho uma pressão aumentada empurrando esse órgão para baixo. Então obesidade é um fator. Gestação. É mesmo? Sim, porque na gestação a gente tem compressão. Uhum. Eu tenho essa obesidade de um bebê ali. Sim. Então, a gestação ela é um fator de risco. Quando eu tenho partos, com um parto que tenha lesão, então, geralmente, lesões tipo episiotomia, dependendo dessa episiotomia, eu vou fazer uma lesão maior, uma lesão menor. Pacientes vão falar, nossa, foi só um cortezinho, levei 2, 3 pontinhos. Não! Já tive pacientes de você ver
uma cicatriz enorme, assim, que quase juntou tudo, todos os buracos, entendeu? Então, isso também vai ser um fator de risco. E hoje em dia, a gente tem visto muitas pessoas que não conseguem relaxar. Pessoas que a gente vai lá fazer a avaliação do assoalho pélvico, aquele assoalho pélvico super tenso, que a gente só faz essas orientações de relaxamento e ela já consegue melhorar essa questão da incontinência. Até pela correria do dia a dia, como você diz, não senta lá direito, não relaxa e de repente vai. Sim, sim. Então, mas a gente tem obesidade, gestação, idade, né? Quanto mais idade eu tenho, mais fator de risco eu tenho, sabe? Mas a gente cada vez mais vê a questão do comportamento. Que legal. E para tudo nós temos, então, o diagnóstico, tratamento e prevenção. Esses serão os tópicos da parte número 3, Dr. in Loco, episódio número 22 com a Lisandra Falcão. Então não deixem de acompanhar. Até amanhã, pessoal!